Muita paz e muita luz para todos. Agradecemos aos amigos do GEMAN, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, por nos convidar mais uma vez para estarmos juntos falando dos Evangelhos do Mestre Jesus. Hoje nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Mais exatamente na Instrução dos Espíritos, com o subtítulo A Desgraça Real, que é uma mensagem de um espírito chamado Delfina de Girardin, em Paris, 1861. E ela começa a mensagem assim: toda gente fala de desgraça, toda gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda gente se engana em que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. E ela continua o texto. Eles a veem, os homens, na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha, de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. E aí ela continua essa descrição para que a gente entenda bem o que esse espírito quis nos passar sobre o que ela entende e como nós devemos entender o que será a desgraça real. E ela ainda diz: e tudo isso, há muitas coisas, mas se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça, diz o Espírito, para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. E aí nós percebemos o seguinte: nós somos muito imediatistas e vemos as coisas ruins naquilo que surge à nossa frente e ao nosso modo, a nossa forma de pensar sem o uso da razão. Mas exatamente nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Naquilo que é perecível, naquilo que é passageiro, naquilo que o ser humano não leva, não herda depois que deixa o corpo físico aqui na Terra. Isso é uma verdade. Mas aí o espírito Delfina continua ainda descrevendo no seu texto: dize-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Isso é verdade. Muitas vezes nós, nas coisas momentâneas da vida, a gente acha que tudo aquilo é felicidade, mas tem as consequências, principalmente as consequências dos nossos vícios, da nossa forma de pensar, naquilo que é de imediato. E muitas vezes algo que não é imediato e a gente passa todo aquele sufoco, mas tem um resultado positivo no futuro. E continua ela falando: dize-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que semeia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade.
E aí a gente vê na descrição do texto que muitas vezes nós somos imediatistas, nós vemos o agora, nós temos até uma preguiça de raciocinar e ver o futuro, as consequências de tudo que acontece. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Aquilo que a gente pensa que é bom hoje, pode hoje ser bom, mas as consequências serem desagradáveis, desastrosas. Assim, precisamos observar, medir as nossas atitudes, as nossas ações. Muitas vezes com aquilo que falamos para alguém, né, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. E como nós vivemos pensando só no hoje, no agora. É por isso que nós temos, às vezes, medo do outro lado, da morte física, não é? Quando a gente deixa aqui o corpo físico, para onde a gente vai? O que vai acontecer? Como será o nosso dia a dia quando a gente deixar o corpo físico? Engraçado é que todo mundo tem dúvida com relação a essa questão de deixar o corpo físico. Ninguém se acostumou ainda com o que a gente chama de morte, com a passagem de um plano para o outro. Embora nós já temos consciência de que a nossa vida vai depender do que somos hoje, do que plantamos hoje. E aí continua o texto. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compreensão na vida futura. E a doutrina espírita, ela nos dá essa oportunidade de entendermos e de sabermos que tem uma vida prolongada. A vida é eterna. O período em que estamos vivendo hoje aqui na Terra é apenas um espaço de tempo muito curto na eternidade da nossa vida. O que deveríamos aproveitar bem, em todos os sentidos, essa oportunidade reencarnatória. Hoje nós estamos vivendo momentos muito difíceis na Terra. A pandemia, nós poderíamos dizer que é uma desgraça real. Quer dizer, à vista dos homens de imediato mas para os amigos espirituais, para Deus, tem um outro sentido, porque ela vem em consequências das atitudes humanas, do estágio que nós estamos hoje vivendo na Terra. As consequências das minhas atitudes. Se nós vivêssemos focado no bem, no amor, no respeito ao próximo, nada disso acontecia, porque a atmosfera da Terra era outra. Mas precisa que venha esses contrastes para que o homem acorde. Vejamos quantas consequências positivas a pandemia nos trouxe. Uma delas é a criatividade, o uso da tecnologia. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês, mas as atividades do Maria de Nazaré, elas não pararam. Elas estão graças a uma tecnologia que antes a gente nem pensava em fazer. Embora algumas casas já passassem assim as palestras via YouTube, mas uma coisa assim sem muita ênfase. Hoje não. Boa parte das casas espíritas estão usando a tecnologia, usando essas ferramentas para estreitar, né, para a gente se aproximar cada vez mais. E essa é a tendência daqui para frente. Não tenhamos dúvida disso. Logo, essa situação que estamos vivendo da pandemia, de primeira vista,
muito sofrimento, muita dor, muita coisa ruim, mas irá deixar uma bagagem muito boa de despertar no homem. Sem contar com as questões espirituais, o despertar pela fraternidade, pela ajuda ao próximo, por se aproximar do outro, por sentir a dor do outro. Veja quantas coisas boas têm se feito por aí afora para minimizar a situação, que não é só durante a pandemia. Antes, as famílias, as comunidades, o pessoal, de um modo geral, já vinha sofrendo todas essas dificuldades de fome, de falta de dinheiro, de falta de emprego, de uma série de coisas. A pandemia ela veio assim acelerar, colocar em evidência as dificuldades que o ser humano tem vivenciado. No entanto, apesar de tudo, muitas pessoas ainda não acordaram, ainda continuam, inclusive, se aproveitando da situação para tirar proveito em benefício próprio, se aproveitando da situação, não é? Até de retirar de pessoas que precisam para si próprio. E isso é terrível. A gente vê todo o cenário na Terra. Daí a gente começa a perceber como nós estamos ainda no estágio que precisamos trabalhar muito a questão espiritual, né? Mas aí o espírito de Delfina continua nos falando aí no texto, né, no Evangelho. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais seguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Por isso que bem-aventurados os que sofrem, né? Bem-aventurados os aflitos. Lógico, aqueles que entendem a aflição, o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, porque muitas vezes, diante das dificuldades, nós sofremos e essa dor, ela duplica quando nós não entendemos a proposta, o propósito daquela situação. Mas quando nós examinamos a nossa consciência, quando fazemos um mergulho interior, aí vamos entender o porquê de tudo. Primeiro, a gente tem que pensar no ser supremo, Deus. Deus é bondade infinita. Como é que uma bondade infinita, um ser superior, aquele que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, deixa que tudo aconteça e não toma nenhuma medida, nenhuma providência? Seria um governador irresponsável, não é? E nós sabemos que não. Nós é que não entendemos ainda o propósito das coisas. E não estamos assim desenvolvendo muito rápido, não. Precisamos ainda sofrer muito, precisamos nos deparar com várias situações para que a gente vá aos pouquinhos despertando. E Delfina diz: a Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade,
daquela que surpreende a alma amoletada pela indiferença e pelo egoísmo. Lógico, quando despertarmos para a vida espiritual, quantos vivem aqui uma vida toda, não é? E quando desperta, que vê a realidade, se surpreende, meu Deus, quantas oportunidades nós perdemos na convivência com os outros, com os nossos familiares, com os nossos parentes, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos vizinhos, no ambiente de trabalho. Como precisamos constantemente exercitar a questão da tolerância, da verdadeira fraternidade, do amor ao próximo. E fica difícil entender o amor ao próximo quando entendemos ainda o amor como algo que é somente de bons para bons. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos. E aí a gente se depara, meu Deus, amar o inimigo. Mas se a gente não começar a amar aqueles que não nos amam, como será? Jesus, ele veio para os doentes e não para os bons. Porque quem é bom não precisa de ir ao médico, a não ser para fazer o tratamento de rotina, né? O acompanhamento. Mas quem precisa mesmo de remédio é quem está com alguma enfermidade. Pois que o Espiritismo vos esclareça e coloque para vós, sob verdadeiros prisma, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira, a nossa cegueira espiritual. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder a refrega, armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar o campo de batalha da vida, a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa nos reinos celestes? E aí encerra exatamente Delfina esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 24. Mas, meus amigos, nós gostaríamos de rever uma das obras de Divaldo, né? Onde no capítulo 6 trata também da desgraça real, onde Joana de Ângeles ela faz uma dissertação sobre essa questão da desgraça real, onde ela diz no texto: em muitas academias de medicina do mundo, por muito tempo se convencionou que o esculápio, aquela pessoa que se coloca no local de médico, devia ser alguém que não participasse emocionalmente do drama do seu paciente, que não se envolvesse com ele para que se fizesse profissional, como se fosse possível dissociar o humano do social e ser em si mesmo daquele que desempenha o papel de curador. E aí Joana, ela toma como exemplo a profissão da medicina, o médico que ele está diretamente ligado à pessoa que está passando por doenças, por enfermidades, e que muitas vezes encara isso como uma verdadeira desgraça. E nós sabemos que aquela doença, aquela enfermidade, aparentemente uma desgraça, um câncer, uma doença incurável, mas não é, é a oportunidade de resgate daquele espírito olhando por uma visão espiritual. E aí, Joana continua, não é, falando sobre o papel de Jesus
nessa questão da medicina, quando ela diz: Jesus, terapeuta, sabia-o e por isso participava, sentia, compartilhava, convivia, discutia, escutava a dor de todos quantos dele se acercavam. Nunca os impediu, nem mesmo as criancinhas bulhentas, quer dizer, que faz ruído, e irresponsáveis na sua infantilidade, abrindo os braços para recebê-las, por entender que muitas negativas e atitudes rudes para com essas transformaram-se em vigorosos traumas que surgirão no futuro. E aí nós vemos o papel do Mestre Jesus, que ele estava onde tinha alguém, onde estavam as pessoas precisando de alento, de socorro, de orientação do corpo e da alma, principalmente da alma nas suas verdadeiras lições de amor, de perdão, de tolerância, de ajuda, de caridade. Vamos ver quantas passagens encontramos na Bíblia, nos Evangelhos de Jesus, ele demonstrando esse sentimento de amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos ameis, ou seja, sem nenhum interesse, despretensiosamente. Nós amamos, mas ainda com alguma condição. Jesus amava incondicionalmente, ele não procurava saber quem era, nem porque a religião, o título. Nós ainda ficamos, por exemplo, vamos cuidar daqueles que estão no centro espírita e que são espíritas. Embora hoje a visão de caridade não é para quem é espírita, é para todos aqueles que realmente precisam de amparo. E aí Joana continua: resultaram as consequências terríveis naqueles homens e mulheres que se viram obrigados a asfixiar as emoções, ou seja, os médicos, os enfermeiros, não se envolver emocionalmente com aquele que está ali. Mas adiante ela diz: o médico é sacerdote do amor, que deve curar não apenas mediante os conhecimentos acadêmicos e as substâncias de laboratório, mas, sobretudo, através do sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade, de convivência, de sorriso, de atendimento e fraternidade. Será que a gente vê, não só na área da medicina, mas em todas as outras áreas do conhecimento humano, os profissionais se dedicando por amor? E isso eu não estou dizendo que as pessoas não façam tudo sem remuneração, não é bem isso. Com remuneração, mas remuneração e o amor associado àquilo que ele está fazendo. A remuneração é outra história, é um negócio que a gente faz numa profissão para a nossa própria sobrevivência. Mas não ser aquele profissional frio, fazer só e só, exclusivamente pelo dinheiro. Quando Joana de Ângela ela se referiu à questão do médico, é porque o médico ele tem um papel importante diante do seu paciente, da pessoa que está ali. É uma pessoa que tem uma ânsia, uma vontade, vê no médico o salvador, a sua própria vida, não é? Evitar a morte, a doença, o sofrimento. Então, por isso que ela se refere ao médico, que é também uma tarefa que deve ser feita por amor diante das misérias, do sofrimento dos outros. Ela ainda diz: a maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que a preço de sacrifícios e renúncia, construindo-se o futuro harmônico. O canto das bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. E aí nós vamos realmente as bem-aventuranças
elas são belíssimas. Quando Jesus começa, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, diante dessa situação de desgraça que a pessoa vive, mas se ela entender todo aquele processo e que aquilo ali tem a ver com a sua última existência, ou com essa existência, com uma forma de provação para o seu crescimento espiritual, os resultados são altamente positivos. Os ensinamentos do Mestre Jesus têm tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vivência. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso é, quando busca o consolo de Jesus, não é? Aquele que sofre, mas confiante, com a esperança, ele vencerá, porque nenhum sofrimento é permanente e eterno. Tudo é passageiro, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, eles estão em paz e gerando confiabilidade onde estiverem. Eles não são vistos como pessoas que estão ali para atacar, para agredir. A mansidão é algo que Jesus demonstrou e ele propôs que fôssemos mansos. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, que injuriarem e perseguirem e mentindo, falarem todo mal